RFI Convida. O convidado de hoje é o fotógrafo brasileiro Ricardo Tokugawa, de São Paulo, mas ele também tem um pé aqui na França e a gente vai falar sobre isso. Ricardo Tokugawa, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da RFI. Eu que agradeço, Patrícia, pelo convite e a oportunidade de conversar um pouco aqui sobre o meu trabalho. Então vamos lá, e você antes já me lembrou de uma data muito importante, né? Os 115 anos da imigração japonesa e okinawana no Brasil. O navio Kasatomaru desembarcou no Brasil no dia 18 de junho de 1908. E você lembrou bem que é a imigração japonesa e okinawana. Normalmente, a gente fala muito mais na imigração japonesa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa imigração, você como descendente de okinawanos, que é uma ilha, explicando para as pessoas que é no extremo sul do arquipélago japonês. Eu queria que você me falasse do que é ser descendente de Okinawa no Brasil. Geralmente, né, a imigração japonesa, ela é tratada só como imigração japonesa. E sendo que no Kasatomaru, em 1908, ele chegou com 781 imigrantes no Brasil, no Porto de Santos, né, em São Paulo, mas 325 eram okinawanos, eram da província de Okinawa. Então, isso não era discutido na época, né? Então, acredito que houve um apagamento porque Okinawa foi anexado pelo Japão em 1879. E, através dessa anexação, teve um apagamento da cultura. Porque Okinawa, ela tem uma língua própria, uma língua originária de Okinawa, tem uma cultura própria, né? E com essa anexação teve a proibição dessas práticas. E com isso também, por mais que teve esse apagamento, toda essa cultura também foi junto com os imigrantes para o Brasil. Então, desde pequeno, toda essa cultura, né, o que é muito praticado na família okinawana é o culto aos antepassados. Então, a gente tem um altar que tem os nomes dos falecidos nesse altar e de tempos em tempos fazemos missas. E tudo isso era praticado durante a minha infância, durante a minha adolescência, só que eu não entendia o que era aquilo muito bem. Simplesmente era alguma coisa que era praticado. E tudo isso é passado de boca a boca, né? De gerações a gerações. Então não tem um livro que explica como tudo isso é praticado. Mas cruzando assim na sua infância, na sua adolescência, com descendentes de japoneses, tinha muito em comum ou muita coisa diferente? Tinha muita coisa de diferente, mas ao mesmo tempo eu não tinha consciência de que isso era diferente, né? Então, para mim, era tudo muito misturado. Porque eu, quando era criança, eu participei de um kaikan, de uma associação japonesa, que não era de Okinawa, porque tem essa diferenciação, né, no Brasil. E para mim era tudo meio que misturado. Eu não tinha muita noção do que era japonês, do que era Okinawa. Sabia, em certo ponto, que a gente fazia práticas diferentes dos japoneses. A minha avó, ela falava a língua de Okinawa, né? Minha mãe, ela entende. Então, eu sabia, mas não sabia. Não era uma coisa clara na minha cabeça e foi ficando claro a partir do momento que eu comecei a ter consciência da diferença, né, entre essas duas culturas, do reconhecimento do que é a cultura okinawana para mim. E isso, então, gerou também esse teu trabalho, e imagino, o TAC, e que já participou de várias exposições, vários concursos, inclusive aqui na França, e está praticamente esgotado. Eu queria que você me falasse do TAC, que é esse livro aqui, praticamente esgotado. Eu queria que você falasse como é que surgiu esse livro. O TAC, ele surgiu porque eu tenho uma carreira de engenheiro, né? Então me formei em engenharia
E a partir do momento na minha vida, eu resolvi parar com a engenharia, né? Não foi uma decisão muito consciente, né? No sentido de que eu falei assim, não, agora é hora de sair da engenharia. Mas foi uma decisão meio que natural. Então, eu resolvi vir para a França, né? Foi também uma situação bem por acaso que eu cheguei aqui, aí eu fiz uma escola de fotografia, e com esse distanciamento com a minha família e dos meus amigos e todo o entorno que eu tinha, dessa pressão de ser um japonês, de ser um okinawano, eu senti a necessidade de fotografar minha família. Então, justamente para começar a entender melhor o que seria qual o papel da cultura okinawana, né, na minha vida, da cultura japonesa na minha vida. Então, fiquei 2 anos aqui na França estudando. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi começar esse projeto, né, de uma maneira bem orgânica, não sabendo o que eu estava fazendo nesse período. E comecei a tirar fotos da minha família, pegar arquivos que a gente tinha em casa, tinha na casa dos meus tios. E coincidiu com a pandemia? Coincidiu com a pandemia. Então, no final de 2019, começo de 2020, eu comecei a fazer esse projeto. E a pandemia no Brasil, né, assim, começou a ficar mais forte em março de 2020. Então, foi um momento que a gente ficou muito recluso, né? Nesse momento, eu voltei para casa dos meus pais. Então, ficaram meus pais, minha avó e eu dentro desse espaço. Então, foi um momento que foi muito interessante para mim, né? Eu sei que foi um momento muito pesado para o mundo todo, né? E coincidiu também com a doença do meu pai, porque ele foi diagnosticado na época com linfoma. Então, todos esses elementos começaram a fazer parte do meu projeto. Desde o começo, que eu já estava fotografando quando meu pai foi diagnosticado com linfoma, né? Mas desde o começo eu tinha claro para mim que não era um projeto sobre a doença do meu pai, mas os papéis de cada membro da família, né, na minha vida, como isso representa, né, numa família okinawana. Comecei a pesquisar mais sobre o assunto, né, fazer cursos, né, com antropólogo que é especializado em Japão e Okinawa. E ao mesmo tempo também o projeto teve um acompanhamento de um editor. Então, de tempos em tempos, a gente se reunia para editar essas fotos. E foi se caminhando dessa maneira, né? Nesse momento que todos estavam reclusos dentro de casa. Então, eu tive uma presença, um acompanhamento bem forte ali, né, da família. E foi fácil trabalhar com eles, ou com teu pai, com sua mãe, sua avó, eles e você mesmo? Você também faz autorretratos? Como é que foi trabalhar com eles? Foi muito fácil, assim, porque meus pais, eles foram muito abertos, né? Toda a proposta que eu fazia, que eu também não sabia o que eu estava fazendo naquela época, né? Porque as fotos que eu faço, por mais que elas sejam posadas, elas têm uma instintividade, né? Então, eu procuro deixar uma coisa bem natural e quando tenho vontade de fotografar, vou lá, falo com eles. Então, isso facilitou, né? Como a gente estava muito recluso naquele momento dentro de casa, dava vontade de fotografar, eu chamava eles topavam, a gente montava o cenário, só que ao mesmo tempo, meus pais, principalmente minha mãe, ela me dava sugestões do que fazer, né? E eram sugestões bem interessantes, porque não eram elementos que eu estava pensando ali naquele momento da foto, mas que agregaram bastante no projeto, né? Então teve também um retorno deles, né? Uma iniciativa deles durante a produção dessas fotos, da minha avó também. E para mim foi muito importante essa reconexão com os meus pais nesse período, né? Esse retorno à minha casa, da onde eu cresci, né? Eu nasci, porque eu voltei com uma consciência diferente do que eu sou, do que eu era, né, naquele período.
E a relação entre eu e meus pais também acabou mudando muito, porque eu pude reconhecer muitas coisas, pude me reconhecer também, me conhecer também de uma maneira diferente. Então, acho que para mim o principal de tudo foi essa troca, né, que eu tive com a minha família nesse período. E daí você passou também por um tempo na Magnum, que é uma agência de fotografia, histórica, mítica. Eu queria que você me contasse como é que foi isso, trabalhando no arquivos, com os arquivos, né, de um fotógrafo. Queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência que derivou, né, da minha escola Spels, porque eles têm uma parceria com a Magnum. Foi muito interessante porque é uma agência muito importante, né, no mundo, e trabalhar com os arquivos dele foi muito enriquecedor. Primeiro que não tem nada a ver com o meu projeto pessoal, né, então sair um pouco do meu projeto autoral e poder trabalhar com um fotógrafo que foi o Georg Pinkassov, um franco-russo, em seus arquivos, que antes de ele entrar na Magnum, todos os fotos que ele tinha feito não estavam organizados, né? Então, foi um período que eu aproveitei para conversar com ele, para entender o que eram essas fotos, né? Enquanto ele tem a possibilidade de transmitir esse conhecimento, de a gente poder registrar tudo isso, e deixar disponível esse arquivo para futuras gerações, para quem quiser utilizar todo esse material, porque a foto em si, depois que ela é feita, existe um contexto por trás que é importante, e todo o pensamento do fotógrafo agrega muito, né, todo esse material. Então, ter a oportunidade de trabalhar com um fotógrafo que é ainda vivo, e foi uma experiência muito enriquecedora. E projetos em andamento, o que você está fazendo justamente como projeto pessoal? Eu tenho ideia em um projeto porque meu sobrenome é Tokugawa. E esse sobrenome, na hora que eu falo ele, no Japão, ele é muito conhecido. Foi um clã muito importante. Teve um período que chama período Tokugawa, né? E então, na hora que eu falo esse nome para quem conhece, vem diversos já pensamentos, ideias sobre esse sobrenome que não necessariamente tem a ver comigo, né? E não tem a ver comigo, porque minha família é de Okinawa. Então, eu tenho uma ideia de um projeto para ressignificar, né, esse sobrenome para mim, né? Porque desde também pequeno, eu não entendia o significado, né, de ser okinawano e de ser japonês. Então, o Tokugawa também entrou nesse processo, porque desde pequeno eu ouvia que, nossa, sobrenome Tokugawa, um sobrenome importante, mas importante para quem, né? Importante para mim? Não necessariamente. Então, e foi um período também de ditadura militar no Japão, teve diversas atrocidades. Então, não sei se eu tenho muito orgulho também de ter esse sobrenome, né? Nesse sentido, de ser ligado a um período que, de certa parte, é tão cruel no Japão. Então, tenho uma ideia de um projeto para ressignificar esse sobrenome, só que ainda não sei ainda como materializar esse projeto. Não sei se vai ser uma performance, se vai se traduzir na linguagem fotográfica, né, que eu estou acostumado a trabalhar, mas eu ando pesquisando sobre isso e acho que no futuro vai ter um projeto a respeito disso. Ok. Ricardo Tokugawa, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigada.